Salve, salve tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like e seguir a gente lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje desejando uma excelente sexta-feira. Que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Uma sexta-feira que começou um pouquinho, cinzenta, tá chovendo, tá um pouquinho de frio. E aí, onde você mora, na cidade de onde você tá me assistindo, tá frio, tá calor, tá nevando, como é que tá? Deixa nos comentários aí a cidade de onde você me assiste. Aqui em São Paulo vem chovendo bastante nesses últimos dias. E amanhã o Tricolor entra em campo finalmente, O São Paulo que ficou alguns dias parado, sem jogar por conta da data FIFA, aí jogou na outra semana, ficou o fim de semana sem jogar, o meio de semana sem jogar, mas agora estamos de volta. Amanhã teremos 8 jogos do Campeonato Brasileiro, não teremos jogos domingo, porque teremos o segundo turno das eleições em algumas cidades, galera? Mas, como tem em algumas cidades, não teremos nenhum jogo, teremos 8 jogos neste sábado e 2 jogos na segunda-feira, Esse meio de semana aí serviu para as competições internacionais, tivemos Libertadores, o Botafogo que eliminou a gente, simplesmente aplicou uma goleada histórica no Peñarol. Dava pra gente ter chegado na final, rapaziada, isso tá atordoando demais, porque o São Paulo perdeu chance, dava pra gente ter vencido o Botafogo e a gente ia encarar essa equipe do Peñarol, que o Botafogo simplesmente meteu 5, com todo respeito ao Peñarol, mas tomar 5 numa semifinal, então é sinal de que a gente poderia sim chegar na final da Libertadores, Teve também Sul-Americana, o empate do Corinthians, empate do Cruzeiro e o São Paulo entra em campo amanhã. Nós já temos uma confirmação de um jogador que vem de titular, que é o Jamal Lewis, O Wellington está suspenso, Michel e Patrick Lanza estão lesionados, como a gente já havia adiantado para vocês, e agora o jogador assume a titularidade para essa partida de amanhã, tá bom? Jamal Lewis ganha mais uma oportunidade depois de voltar da sua seleção da data FIFA, não atuou contra a equipe do Vasco, foi o último jogo que São Paulo fez, e agora entra em campo para encarar a equipe do Criciúma do Bolasie. Galera, uma informação importantíssima, 3 equipes do futebol argentino, para mim as 3 maiores equipes do futebol argentino, estão de olho no Alan Franco. São elas Boca, River e Independiente. Para quem não sabe, o Alan Franco já jogou no Independiente antes de ir para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos ele veio para a equipe do São Paulo. Acontece o seguinte, o jogador tem contrato até o ano que vem, até dezembro do ano que vem, mas o São Paulo já está em conversas para uma renovação até dezembro de 2027, ou seja, mais 2 anos de contrato para o zagueirão, que agora é titular do São Paulo. Alan Franco assumiu a titularidade nesta temporada, ano passado o Beraldo que jogava ali do lado esquerdo, e vem jogando muito, muito mesmo ao lado do Arboleda. Ele não é canhoto, mas tomou conta ali da posição, vem sendo um zagueiro destruidor, construtor. O cara joga muito, joga muita bola, tá destruindo simplesmente o Alan Franco. Para mim, um dos melhores jogadores que temos nesta temporada, e essa renovação é sim muito, mas muito válida. Então a gente tem que renovar logo, porque 3 das principais equipes do futebol argentino, inclusive uma que ele já jogou, tá de olho aí na sua contratação, e nós podemos ter dificuldades, mas tranquilizando vocês, é uma negociação muito difícil de acontecer. O contrato já está aí, daqui a pouquinho provavelmente nós teremos o anúncio da renovação. Então, renovando o contrato, o Alan Franco permanece na equipe do São Paulo. Combinado, rapaziada? Então, só para esclarecer aí, teremos em breve a renovação até 2027. E agora vamos para a notícia do dia. Nós estamos com uma notícia muito boa para conversar com vocês. Galera, o Grêmio não vai exercer em definitivo a contratação do atacante venezuelano Jefferson Soteldo, que está emprestado nesta temporada depois que o Santos foi rebaixado. Acontece o seguinte, o venezuelano também não deve permanecer no Santos para a temporada que vem. A situação com ele lá ficou um pouquinho instável, depois de alguns problemas. O jogador não vai permanecer na equipe do Santos, algumas informações que nós obtemos. Então, ou seja, ele não vai jogar nas 2 equipes a qual ele pertence, uma que ele pertence em definitivo e a outra que ele está emprestado. E o Santos já começa o planejamento, obviamente pensando que está na Série A na próxima temporada, para fazer algumas contratações, e o Soteldo deve ser negociado. O Soteldo é um desejo antigo do São Paulo, desde a primeira passagem dele no Santos. Aí ele foi lá para o Toronto, se eu não me engano, ficou um tempinho lá, aí voltou para o Brasil, voltou para o Santos, foi emprestado para o Grêmio, e em todas essas vezes que ele trocou de time, o São Paulo esteve de olho em sua contratação, não conseguiu, mas agora o São Paulo está de olho de novo no Soteldo, e agora eu quero saber,
é uma boa contratação? Chegaria para ser titular, chegaria para ser um grande reforço, quem sabe, para uma Libertadores. Lembrando que ele é o camisa 10 também da sua seleção. Vem aí perdendo um pouquinho de espaço na equipe gremista nesses últimos jogos, né? O Grêmio vem passando por um momento complicado, tá ali na luta ainda contra o rebaixamento, e eu quero saber de vocês. Eu gosto muito do Soteldo. O Soteldo é um grande jogador, mano, joga muita bola, sou muito fã do Soteldo, e eu acho que sim, para elenco tá muito bem servido se o São Paulo conseguir a sua contratação. Ele joga muita bola, ele é um cara que, apesar da baixíssima estatura, é um cara forte, um cara rápido, um cara habilidoso, que cria muitas jogadas. A gente vê direto ele dando assistência, fazendo os gols, e eu acho que sim, é um jogador muito importante. É bom a gente ficar de olho, né, nas competições que a gente está falando aqui, Copa do Brasil que está na final, Libertadores que poderemos ter claramente aí uma final brasileira, porque o G6 tem grandes chances de se transformar num G7, né? Então isso ajuda bastante São Paulo, obviamente garantir uma vaga direta na Libertadores. E a gente garantindo essa vaga direta, a gente já começa o planejamento muito antes. Por quê? A gente não precisa disputar pré-Libertadores, a gente vai fazer uma contratação, a gente já fala pro cara, ó, nós já estamos na fase de grupos da Libertadores, não tem pré, né? Porque pré agora tá difícil, né? São 2 fases, realmente tá um pouquinho complicado aí, a gente vê equipes caindo, equipes fortes, tradicionais, equipes brasileiras, né? Como, por exemplo, aí alguns outros times. E aí a gente passa por tudo isso. Obviamente, ajuda a gente a começar o planejamento antes, e o Soteldo, para mim, seria uma grande contratação, sim, para 2025. Quero saber se você concorda comigo ou se você não concorda. Deixa aí nos comentários sua opinião. Fala mais um pouquinho sobre o jogo de amanhã. Nós teremos algumas alterações em relação ao que nós apresentamos contra a equipe do Vasco, apesar da vitória ter saído por 3-0, mas teremos aí algumas novidades na escalação, como eu já havia adiantado para vocês. A gente vai trazer um vídeo bem especial amanhã, né, contando tudo, mas adiantando aí para todo mundo, né, nós já temos, por exemplo, alteração na zaga, né, que a zaga foi Juan e Sabino, deve voltar à zaga com Arboleda e também Alan Franco. Já tivemos a novidade confirmada na esquerda, que o Wellington está suspenso e o Jamal Lewis será o titular. O meio de campo, né, jogou o Marcos Antônio, mas o Bobadilla não estava à disposição. Bobadilla, inclusive, que deve ser vendido, galera. Daqui a pouco, né, no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso, mas já quero adiantar para vocês que o Bobadilla, né, lembra que eu disse no último vídeo que o São Paulo tinha uma expectativa de venda para fechar o caixa? O Bobadilla é um jogador que tem sondagens aí do futebol europeu e é um jogador que pode deixar a equipe do São Paulo a partir da próxima temporada. E aí, será que o Zubeldia escala o Bobadilla ou o Marcos Antônio ou o Lisieiro, né? O Zubeldia tem essas opções, ele gosta bastante do Lisieiro, né? O Wellington Rato permanece no banco de reservas e o Ferreirinha deve finalmente voltar à equipe titular. Depois de 2 meses ele voltou a entrar em campo contra a equipe do Vasco, mas entrou durante a partida, né? Mas o jogador que teve essa semana inteira aí de preparação pode voltar à equipe titular. Está nas mãos do Zubeldia. Moreira, né, está retornando também de lesão, então nós temos muitas peças e a gente sabe, né, que tudo isso depende do treinador Zubeldia. Pode ser que ele escale 3 zagueiros porque ele está gostando do Sabino, pode ser que eles continuem com esse esquema aí, uma linha com 4 defensores, né, escala ali o Igor Vinícius, o Arboleda, o Alan Franco e também agora o Jamal Lewis, né? Tem tudo isso que a gente vai trazer no vídeo de amanhã para vocês. Eu acho que São Paulo entrando com esse sistema com 4-4-2, ou então, né? Porque muitas das vezes o Luciano ele flutua muito, tanto ele tanto o Lucas Moura, né? Então eles não ficam com a posição fixa, eles são meio armadores, ou então o Lucas Moura é ponta, né? Não, eles estão jogando mais centralizados, né? Tem o Caleri também que volta, né? O André Silva jogou a última partida, então temos muitas novidades, muitas mudanças em relação ao que foi o jogo contra o Vasco e ao que será esse jogo contra a equipe do Criciúma aí pelo Campeonato Brasileiro, tá bom, galera? Então não perca o vídeo de amanhã, vai ter muita, mas muita novidade mesmo, não só sobre a escalação, não só sobre o jogo, como eu disse para vocês, temos muitos jogos, praticamente todos os jogos da rodada vão acontecer amanhã, só tem 2 jogos na segunda-feira, um deles é o Corinthians e o Cuiabá, e o outro, se eu não me engano, é Vasco e Bahia, né? Mas os outros jogos todos serão no dia de amanhã por conta, como eu disse para vocês aí, do segundo turno das eleições no domingo. Então, amanhã a gente traz todas essas novidades para vocês. E amanhã a gente vai estar soltando também uma informação quentíssima, não só de janela de transferência, tá bom? Então aguarde. Por isso eu falo, é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, não esquece de dar essa moral aí pra gente. Para todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, deixa o like e os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Fechado?
Fiquem com Deus, vou ficando por aqui. Um abraço, valeu!